Muito obrigado, Sr. Professor. Eu queria juntar novamente ao orador anterior, agradecendo na pessoa do professor Bassal Gouveia o amável convite para aqui estar e às entidades que se juntaram a este evento pelo convite. Estou em casa e, portanto, se me permite a liberdade, Sr. Professor, cumprimentar os nossos alunos com especial entusiasmo pela sua participação. Estamos numa época sempre difícil do encerro do semestre e, portanto, é sempre difícil conseguir e felicito muito todos aqueles que aqui estão. E cumprimentar todos os colegas do painel e amigos e felicitar em particular, permita-me a publicidade, os três coordenadores do Direito, do mestrado em Direito e Economia do Mar e o professor Duarte Lins Faria também, um colaborador inestimável da nossa faculdade e do mestrado, a quem ele devemos muitíssimo também. O tema que tinha para a minha intervenção de hoje centra-se na questão da segurança e do uso da força no mar. Aproveita muito o que já foi dito e estou muitíssimo grato ao Dr. Mário Alcaide pela sua exposição e procura identificar alguns temas ou alguns aspectos onde nós podemos defender ou não a existência de uma lacuna e, consequentemente, a necessidade de reinterpretar algumas das normas que existem no direito do mar sobre segurança marítima e o uso da força no mar. E isto porquê? Porque hoje em dia nós, de facto, podemos pensar na segurança do mar ou a segurança marítima numa de duas dimensões, se quisermos, desde logo uma divisão conceptual, entre a sua dimensão securitária, security, ou uma dimensão já mais ligada à proteção ambiental, em que em inglês se designa por safety. Em português nós não fazemos essa distinção, temos a palavra segurança, mas do ponto de vista conceptual há essa distinção, que é uma distinção muito importante. E eu queria apenas focar-me na questão securitária, desde logo porque é o chapéu o tema chapéu desta conferência é precisamente a segurança e o direito, e julgo que é nesse sentido que me devo orientar a minha apresentação. A questão aqui fundamental é, e não procurando não ser muito maçador no rigor do direito, se quiserem, é distinguir algumas das regras que já foram referidas ou implicitamente referidas na exposição anterior, tendo em conta aquela que é a grande divisão do direito internacional, onde o direito do mar se encaixa como um dos ramos especiais, que é a divisão ou a distinção entre direito internacional público em tempo de guerra ou em tempo de paz. E aquilo que eu vou tratar é precisamente temas ligados ao direito do mar em tempo de paz, mas onde cada vez mais se colocam dúvidas quanto às liberdades de atuação por parte dos Estados, tendo em conta precisamente as novas ameaças que colocam-nos numa situação intermédia ou híbrida ou de fronteira entre a aplicação do direito do mar em tempo de paz a uma realidade que necessita de uma resposta um pouco mais consistente e que nós podemos ir encontrar ao direito do mar em tempo de guerra, mas que não podemos aplicar ao direito do mar em tempo de paz, aos eventos que acontecem no direito do mar em tempo de paz, porque juridicamente isso não é possível. E, portanto, aqui há duas subquestões fundamentais. Uma que prende-se com cada vez maior desempenho de um papel fundamental na ação do crime, que são os atores não-Estado. Como é que nós lidamos com os atores não-Estado? Porque os atores não-Estado no direito do mar, que nós identificamos como tal, são os tradicionais, são os piratas, são os comerciantes de trabalho escravo, não temos muito mais daqueles que, de facto, para quem o direito do mar tem uma resposta em termos de ação dos Estados. Outro aspecto também fundamental é a realidade tecnológica. Todo o direito do mar está pensado e estruturado para uma resposta que implicitamente coloca o homem, portanto, o nosso Dr. Mário Alcaide, próximo da embarcação ou com uma atuação próxima da embarcação. Hoje em dia nós estamos numa realidade onde o dito law enforcement remoto já começa a ser possível. Ou seja, hoje em dia, para terem um pouco a noção, quer no direito internacional público, quer mesmo no direito das ordens jurídicas internas, o direito travou por dificuldade em legislar e regular atividades que a tecnologia já permite que possam existir. Por exemplo, a utilização de drones.
ou a utilização de navios sem qualquer tripulação. E essa dificuldade que nós verificamos no direito internacional também se verifica na ordem jurídica interna. Nós hoje temos tecnologia que nos permite perfeitamente pensar numa realidade muito distante da nossa, mas que já aqui está, tecnologicamente, mas para o qual o direito e o direito internacional não têm resposta ainda para dar. E era aqui que eu queria procurar trazer um pouco de, enfim, apresentar algumas notas para reflexão e que de facto suscitam alguma complexidade. Primeiro, o conceito de segurança marítima, enquanto tal, não está enraizado em nenhum diploma. O direito do mar, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, não refere explicitamente a segurança marítima. O que faz inclui dois tipos de normas. Normas gerais relativas ao uso da força no mar. A principal e aquela que decorre do direito internacional é do uso da força em casos excepcionais de necessidade, num critério de razoabilidade e nunca que coloque ou que ameace a paz. O outro aspecto fundamental são as normas específicas do direito do mar relativas à segurança marítima. E essas são, desde logo, ou principalmente, e as mais conhecidas, a da pirataria. Mas há outras. O direito do mar inclui normas aplicáveis não só à pirataria, mas ao transporte de escravos, ao narcotráfico e às substâncias nas quais se inclui o narcotráfico e a emissão não autorizada. E já agora ficam a saber que a emissão não autorizada tem na sua gênese um desenvolvimento mais recente, que era precisamente a possibilidade de alguns Estados que não permitiam a passagem de algumas emissões por via da rádio, que essa transmissão fosse feita ou gerada a partir do alto mar. E, portanto, permitiram aos Estados, de facto, aí intervirem. E aqui nós temos que fazer uma distinção fundamental, e eu peço desculpa pela complexidade, mas entre aquela que é a jurisdição espacial, que os Estados podem exercer tendo em conta onde ocorre o crime, e isto é muito importante porque temos um desenvolvimento na jurisprudência internacional recente, muitíssimo relevante, o qual vou referir a seguir, e depois aquela que é a jurisdição funcional. E aqui, também o Dr. Mário Alcaide já referiu, a característica do Estado-bandeira, ou seja, o navio, independentemente da zona onde estiver localizado, tem um Estado-bandeira. E esse Estado-bandeira tem uma densidade maior ou menor de jurisdição sobre esse navio, onde, das duas, uma, ou é exclusiva e será necessariamente no alto mar, ou poderá ser concorrencial, por exemplo, no mar territorial e num porto de um outro Estado costeiro que não o Estado-bandeira. E aqui é, de facto, se quisermos, a distinção clássica entre jurisdição espacial e funcional. Outro aspecto, e aqui, daqui decorrem duas considerações que desde já posso apresentar. A primeira, no mar territorial, temos um regime muito importante, que é o do direito de passagem ofensivo. Enquanto que nos demais espaços há o da liberdade do alto mar. E agora considerem para já esta possibilidade, que é uma possibilidade recente. Um navio que está no alto mar e, portanto, sujeito apenas à jurisdição do Estado-bandeira, não comete nenhum crime em áreas sujeitas à jurisdição nacional de um outro Estado, neste caso o Estado costeiro, e o navio posteriormente, voluntariamente, recorre ao porto de um outro Estado e esse Estado costeiro decide arrestar ou promover o arresto desse navio por crimes não cometidos pelo navio que estava no alto mar, mas por navios que, com recurso a esse navio em alto mar, cometeram crimes no porto do tal Estado costeiro. Este é o caso do bunkering. E o bunkering, se quiserem, é uma estação de serviço em alto mar e pequenos iates ou barcos relativamente maior que um iate de recreio, desloca-se este navio no alto mar, abastece e regressa ao porto e, ao fazer, não está a pagar impostos, não está literalmente a defraudar o Estado do porto. E o Estado do Porto promove, então, o arresto desse navio, uma vez chegando ele ao Porto. Isto foi isto que aconteceu recentemente na jurisprudência internacional e que tem suscitado grandes dúvidas, porque foi determinado que, de facto, esse arresto era legítimo, era legal, mas houve uma reinterpretação do que seria ou não a liberdade de navegação desse navio.
Mas então pensemos um pouco sobre as dificuldades que hoje em dia a Interpol, mas sobretudo os Estados, podem ter relativamente à aplicação do direito no mar e o uso da força no mar. Desde logo a pirataria e a possibilidade de utilização de segurança privada a bordo de navios. A pirataria é um fenómeno que não é recente. O enquadramento jurídico decorre do direito internacional costumeiro, não é uma novidade na Convenção das Nações Unidas, é centenária e o seu regime é muitíssimo claro. E a pirataria é o único caso onde se prevê a jurisdição universal, que é uma distinção muito grande para tudo o resto. Se nós pensarmos em algumas das ameaças que foram referidas, por exemplo, uma matéria sobre a qual já trabalhei, aliás, eu escrevi precisamente sobre a pesca ilegal, a relação entre a pesca ilegal e o trabalho forçado e o tráfico de seres humanos, eu escrevi o relatório para a Organização Internacional do Trabalho, que a partir das pessoas pensam que não tem nada a ver com estas matérias, mas cada vez mais há necessidade de cooperação entre diferentes organizações, desde logo a Interpol, como a OIT ou a IMO, que já aqui foi referida, e levantam-se muitas dificuldades em termos de, sem essa cooperação, ninguém consegue verdadeiramente intervir e impedir o crime, ou pelo menos travar o crime. E é importante que nós todos percebamos que um navio é um local onde se cometem diferentes crimes ao mesmo tempo. Um navio pode ter vítimas de tráfico de seres humanos, que muitas vezes implicam uma série de agressões, inclusivamente homicídios. É nesse mesmo navio que são traficadas armas ilegais, é nesse navio que são traficadas também substâncias proibidas e por aí fora, por aí fora, por aí fora. E, portanto, essa complexidade convoca diferentes jurisdições. E vou-vos ilustrar com um caso recente que aconteceu, que decorreu, ou teve lugar num tribunal dinamarquês, onde todos os direitos humanos previstos já em defesa dos arguidos, como nós aqui designamos no nosso ordenamento jurídico, foram violados pelos tribunais dinamarqueses sem qualquer vergonha, devo dizê-lo. E isto foi recentemente num país muito desenvolvido, que é o pirata apanhado por uma fragata dinamarquesa no Golfo de Aden, que depois não consegue trazê-lo, a pessoa é detida a bordo do navio, na fragata dinamarquesa, o arguido é julgado in absentia num tribunal dinamarquês, todos os prazos, porque o tribunal dinamarquês não sabia como resolver a questão, porque a pirataria não estava prevista no Código Penal. Toda a matéria de prova foi totalmente ignorada, os seus direitos foram ignorados, o arguido foi entregue depois ao governo das Seychelles e lá colocado, e as Seychelles que resolvesse o problema com o Estado da nacionalidade do arguido, que era a Somália. E isto aconteceu num país desenvolvido. E, portanto, como podem imaginar, tudo fora disto é possível. E aqui colocam-se outras dificuldades, nomeadamente a possibilidade de os Estados poderem verificar navios ditos que possam constituir uma ameaça, como é, por exemplo, casos mais recentes dos navios de bandeira norte-coreana que transportavam armas de destruição massiva. E aqui a impossibilidade dos Estados poderem atuar relativamente a este navio, sob pena, enquanto que ele não se deslocasse a um porto voluntariamente, enquanto ele estivesse no alto mar a gozar a liberdade de navegação, que já agora, para clarificação conceitual, não é dos navios, é dos Estados-bandeira, e nenhum Estado poderia fazer absolutamente nada. E apenas quando o caso mais recente, o navio se deslocou ao porto do Panamá, da cidade do Panamá, ele pôde ser verdadeiramente arrestado, neste caso detido, não foi promovido a um arresto, foi promovida a detenção do navio da tripulação e de toda a carga, e de facto verificava-se que ele tinha componentes para a construção do míssil balístico com características nucleares. E aqui, novamente, esta ameaça é muito difícil de lidar com. E nós não conseguimos sair das regras gerais estipuladas no direito do mar em tempo de paz para lidar com esta realidade se ela tivesse lugar em tempo de guerra. E, portanto, como é que nós podemos avançar o direito do mar para permitir uma reação mais musculada a este tipo de ameaça? E aqui nós, hoje em dia, já avançamos muito por força do setor privado, os tais atores não-Estado que eu vos falava. Hoje, nós sabemos que não há
pessoal militar ou equipamento militar suficiente que permita combater a pirataria como ela hoje se apresenta. Não é possível colocar um militar a bordo de cada navio, e também, agora não vou entrar nisso, mas há jurisprudência recente sobre essa matéria, e, portanto, aquilo que nós hoje sabemos é que a utilização de segurança privada é a forma que nós conhecemos até à data mais eficaz para combater a pirataria. O problema é como é que nós regulamos a segurança privada a bordo de navios. Recentemente, Portugal apresentou, e neste momento está a decorrer o processo legislativo, já passámos a fase da autorização legislativa, e que foi concedida pela Assembleia da República ao Governo para legislar sobre esta importante matéria. É um ano de eleições, é difícil conseguir concluir o diploma nesta legislatura, é um problema depois na passagem para a legislatura seguinte, e precisamente prende-se com a utilização de segurança privada a bordo de navios. Acontece que o Governo português, pela primeira vez, está a legislar nesta matéria e está a fazê-lo apenas relativamente à segurança privada a bordo de navios em áreas sujeitas à pirataria. Parece-me não é possível sequer comentar o diploma, porque aquilo que nós temos é uma proposta apresentada pelo Governo, mas, desde logo, lendo essa proposta, conhecendo as ameaças atuais e aquelas que se conseguem estimar que venham a ser no futuro, nós temos daqui um problema grave de saber se a legislação que estamos agora a trabalhar será suficiente ou dará musculatura suficiente para uma ação eficaz no mar para combater a pirataria. No que respeita a outro tipo de ameaças, que não são bem ameaças, mas que se prende-se com a busca e salvamento, que tem sido muito referida também na comunicação social, sobretudo, e obviamente limitada ao Mediterrâneo. Nós temos uma dificuldade muito grande em perceber, ou melhor, todos nós sentimos a frustração no momento de ação, porque não temos os instrumentos legais que permitam uma ação séria a este problema. E aquilo que a União Europeia, infelizmente, decidiu adotar como solução foi empurrar o problema para o norte da África, numa atitude extremamente de legalidade muito duvidosa, mas que impede, de facto, uma atuação de maior eficácia. E, obviamente, o que está em causa aqui é o exercício do dever, ou o cumprimento do dever de busca e salvamento, que também é muito antigo no direito internacional do mar, porque os Estados, e julgo que todos aqui têm conhecimento, depois não querem aceitar as pessoas, as vítimas dessa tragédia, nos seus portos. E, portanto, a questão que aqui está em cima da mesa é saber se o direito do mar deve evoluir no sentido de a obrigação de busca e salvamento confere o direito à vítima que é encontrada, depois o direito ao seu desembarque num porto. O direito do mar não permite e não reconhece a obrigatoriedade de desembarque. O direito do mar não o permite por uma simples razão, porque a regra principal é que o direito de acesso ao porto não está incluído no direito, na liberdade de navegação. E, portanto, nesta realidade, ou perante esta dificuldade, aquilo que nós temos é saber se devemos ou não reinterpretar as normas. A minha posição é que não se pode reinterpretar neste sentido, e um novo instrumento internacional sobre esta matéria não será a forma mais viável de resolver o problema. O que sim seria interessante era que os Estados, de facto, colaborassem no exercício desta jurisdição, neste dever fundamental que é da obrigação de busca e salvamento. Então terminaria com uma breve conclusão, e prometo ser muito breve para dar espaço aos outros oradores. É verdade que nós vivemos numa época de ameaças extraordinárias porque nada nos faria pensar que no início do século XXI ainda estivéssemos a lidar com pirataria e, sobretudo, com o nível de sofisticação que hoje temos. Não entendemos ainda a necessidade, eu diria mesmo urgente, de incorporar atores não-Estado no direito internacional. E com isto não estou a dizer alargar a base de sujeitos de direito internacional público. O que eu estou a dizer é a necessidade de regular as atividades de atores não-Estado, nomeadamente, neste caso, segurança privada, no mar. E não apenas para o caso da pirataria, para todos os outros casos, porque o Dr. Mário Alcaide mostrou ali
num dos slides o Golfo da Guiné. No Golfo da Guiné não há apenas pirataria, há um conjunto muito amplo de ameaças, com uma série de ligações mar e em terra, muito complexas, e limitar o uso da força a atores não Estados, forças privadas, apenas para a pirataria, é impossibilitar um meio de ação quando a ameaça é real e está em causa não só o navio, a sua tripulação e a mercadoria, mas a ordem jurídica internacional. E, portanto, nós devemos pensar de uma maneira holística, responsável, mas lembrando sempre aqueles pilares fundamentais do internacional público e, neste caso, do direito do mar, quanto ao uso da força no mar. Senão, vamos tornar a distinção entre o direito do mar em tempo de guerra e tempo de paz irrelevante. E esse é um risco muito grande, porque depois, a partir daí, abrimos a porta a todas as teorias de ação preventiva que nos lembram tempos muito difíceis da nossa história recente. Muito obrigado.